Olá, crianças. Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos então aí a nossa sequência de estudos. Vamos aqui para a nossa quinta aula desse terceiro bimestre e vamos continuar no assunto determinado forças intermoleculares. Este assunto, criança, está localizado aqui na página 38 do seu caderno do aluno. Beleza, crianças? Então, continuando o assunto da aula anterior, nós verificamos então que, dependendo do tipo de ligação que a molécula foi originada, nós teremos uma determinada característica daquela substância. E então, crianças, o que a gente tem que retomar, uma coisinha que já foi falado para vocês, crianças, que quando nós temos uma interação muito forte entre as moléculas daquela substância, isso vai ter como consequência consequência na temperatura de fusão e ebulição daquela substância. Eu não sei se vocês estavam na minha aula, lembra daquela aula para eu explicar o tipo de ligação, começo de namoro, final de namoro? É justamente isso que eu vou retomar com vocês. Como assim, professor? Se uma molécula ela for muito polar, ela vai ter uma atração muito forte com a outra molécula. E o que acontece quando eu tenho duas coisas que interagem muito forte entre si? Eu consigo separar elas? Não, para separar eu preciso aumentar muito a minha temperatura. Então, o que acontece com relação à temperatura de fusão e ebulição dessas substâncias? Elas são muito maiores do que substâncias que não são polares. Então, quando eu tenho uma substância que é muito polar com outra muito polar, a temperatura ou as temperaturas de fusão e ebulição são maiores. Se eu tenho aí, só para retomar, lá, começo de namoro, né? A ligação é muito forte, né? Então, as temperaturas são maiores. E final de namoro, quando não tem aquela interação, aquela atração, o que acontece? Seria a característica da substância chamada apolar, que não tem polo definido. Então, é muito mais fácil separar uma molécula de outra. Qual que é a consequência disso? De característica, as minhas substâncias vão apresentar temperaturas de fusão e ebulição muito menores. Então, por quê? Porque é mais fácil separar essas moléculas. Elas não estão atraídas entre elas. Final de namoro. Então, prestem atenção nesse conceito que eu já havia falado para vocês para fazer estes exercícios. Então, crianças, o importante é que vocês retomem o conteúdo da aula anterior, porque aqui, ó, na atividade 3D, está pedindo quais forças intermoleculares vão ocorrer entre essas substâncias aqui indicadas. Eu tenho no roteirinho anterior todos os tipos de interação, e isso vai ser muito importante que vocês retomem o conteúdo da aula anterior para estar fazendo essa atividade 3D. Na verdade, todas as atividades que tem aqui na aula de hoje estão no roteirinho da semana da aula passada, na quarta aula. Ó, aqui, ó, a atividade 3E, eu tenho estas substâncias e está perguntando quais vão ser polares, apolares, qual que vai ter maior força intermolecular, né? Qual que delas vai apresentar um comportamento diferenciado. Então, tudo isso está naquele conteúdo do roteirinho da aula anterior à quarta aula desse bimestre, tá? E, de novo, só lembrando, se a substância for mais polar, ela vai interagir de maneira maior com outra substância igual a ela. Lembre-se sempre disso. Quanto mais polar, maior a interação, mais difícil separar, maior é a temperatura. Lembre-se sempre disso na hora de fazer os exercícios. Aqui, a atividade de 3F, crianças, é basicamente a mesma coisa, só que aqui já tem as informaçõezinhas, ó. O interessante disso, ó, é que dá para falar justamente alguns detalhezinhos que eu já falei na aula de hoje. Eu tenho aqui, ó, a molécula de nitrogênio, ela é apolar. Então, nesse caso, ela vai ter pouca interação com outras moléculas de nitrogênio. A molécula de água, ela é muito polar por causa da ligação de hidrogênio.
tá? Que é um tipo de ligação que ocorre entre o hidrogênio e átomos que são bastante eletronegativos, por exemplo, o oxigênio. No roteirinho da aula passada tem outros exemplos aí para vocês. Se ela é muito polar, o que vai acontecer com a interação entre outras moléculas de água? Vai ser uma interação alta. Se a interação é alta, vai ser difícil separar e a consequência disso é que a temperatura de ebulição e fusão dela vai ser maior do que outras substâncias que não apresentam ligação de hidrogênio. E a última aqui, ó, o SO2 é polar. É uma ligação dipolo-dipolo. Por que isso? Vai formar aqui, crianças, um dipolo entre esses dois átomos. O oxigênio ele vai ter o polo negativo e o S, que é o enxofre, ele vai ser o polo positivo. Então vai ter essa quase uma pilha, onde vai ter o polo positivo e o polo negativo. E isso vai gerar uma certa atração. E claro que aí a consequência disso é lá na temperatura de ebulição. Mas uma coisa interessante que dá para comparar aqui, dá para comparar essa característica. Então, ó, entre essas três substâncias que vão apresentar três características diferentes, dá para saber legalzinho quem que vai ter maior temperatura de ebulição, quem vai ter menor, só com base nessa informação aqui, que é muito importante. Tá bom, crianças? Então, leiam, façam novamente a interpretação dessa tabela e respondam a pergunta da atividade 3F. Tá? E com isso eu vou aqui finalizando. Eu quero que vocês façam bonitinho no caderno, tirem foto e me enviem com o assunto atividade 9/9 com o seu nome e série. Tá bom, crianças? Se protejam, tomem os devidos cuidados e aguardem a próxima aula. Bons estudos, boa semana, crianças. Vou ficando por aqui. Tchau, tchau.